Página 395, simplifique as frações algébricas. Esses exercícios nós já havíamos feito em uma das aulas online, mas mesmo assim, preferi começar por eles para a gente ir aquecendo a nossa memória. Simplificar frações. Então, aqui no item A, eu tenho 7 meios. Se eu dividir 7 por 2, dá 3,5. Eu não quero números com vírgula, então eu vou copiar os 7 meios. E eu vou simplificar as letras. A ao quadrado significa o quê? Que eu tenho duas letras A em cima e uma letra A embaixo. Se eu cortar uma de cada, sobra o quê? Sobra só uma letra. Então, essa letrinha A que sobrou, fica aqui. Então, se eu cortar um A de baixo e um A de cima, vai sobrar só um A em cima. 7A sobre 2. Letrinha B. 4/6 dá para tornar irredutível. Dá para deixar 2/3, ok? Então, na hora que eu simplificar, eu vou cortar esse A com esse A. Então, ele cancela. Letras B. Eu tenho B ao quadrado, eu tenho 2 B's em cima e um embaixo. Então, eu cancelo um de baixo e um de cima, ainda sobra um em cima. E esse C, não tenho o que fazer, copia. Então, eu tenho 2B sobre 3C. Item C. X ao quadrado, y ao cubo em cima e xy embaixo. Se eu cortar um x de baixo e um x de cima, ainda sobra um x em cima. Se eu cortar um y embaixo e um y de em cima eu tenho um y ao cubo, significa que eu tenho 3. Se eu cortar um, sobram 2. Xy ao quadrado. Letrinha D, 9/27. Se eu tornar irredutível, se eu dividir os dois números por 9, eu vou ter 1/3. O número 1 geralmente não aparece, tá? Eu vou colocar ele aqui, mas daqui a pouco eu vou tirar. X ao cubo dividido por x. Então, eu posso ter um outro pensamento também. Como eu tô fazendo uma divisão, letras iguais, copia a base e subtrai os expoentes. Então, eu posso pensar também que 3 menos 1 dá 2, e eu tenho x ao quadrado. Ou eu penso, eu vou cortar um x de baixo e um x de cima, vão sobrar 2 em cima. Agora, o y, eu tenho y ao quadrado e y ao cubo, quer dizer que eu tenho 2 y em cima e 3 embaixo. Se eu cortar 2 de cima e 2 de baixo, ainda sobra 1 embaixo. Então, eu vou apagar esse número 1, então vai sobrar o quê? X ao quadrado sobre 3y. Letra E. Menos 6/60. Se eu tornar irredutível, dividir os dois números por 6, eu vou ter menos 1/10. M ao quadrado, M à quinta. O que quer dizer M ao quadrado? É como se eu pensasse assim, eu tenho 2 M's em cima e tenho 5 M's embaixo. Se eu cortar 2 de cima e 2 de baixo, embaixo vão sobrar 3, não é verdade? Eu tenho aqui, então, um M ao cubo. Então, já indo pelo processo mais rápido, eu vou pensar o seguinte: eu vou cortar 2 M's em cima, não vão sobrar nenhum, vou cortar 2 embaixo. Eram 5, sobram 3. Menos 1/10 M ao cubo. Letrinha F. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, vamos pensar nas letras iguais. T com T. Eu tenho 4 T's em cima e 6 embaixo. Então, eu vou cortar 4 de cima e 4 de baixo. Os 4 de cima cancelaram, sobram, então, 2 embaixo, porque eram 6. Eu cortei 4, sobraram 2. O y ao quadrado, ele não tem outro, eu vou copiar. E o W? Eu tenho 7 em cima e 1 embaixo, então eu só posso cortar um de cada. Cortei um, cancela, cortei um, sobram 6. Questão 2. Fatore completamente, quando possível, o numerador e o denominador das frações algébricas e simplifique-as. Então, é o seguinte: para cancelar frações algébricas, eu preciso que eu tenha a mesma expressão em cima e a mesma expressão embaixo. Por exemplo, se eu tenho 2A dividido por 2A, eu posso cancelar. Mas se
acontecer essa situação, 2 mais A sobre A. Aí, a pessoa vai lá e pensa, eu vou cancelar esse A com esse A. Gente, não pode. O 2 mais A, tá vendo o sinalzinho de mais? Eles são uma dupla. Eles estão juntos. Ou eu cancelo os dois, ou eu não cancelo nenhum. Então, essa situação 2 mais A sobre A, não tem o que fazer. Diferente dessa situação aqui, ó, 2A sobre A. Como eles estão multiplicando, eu posso cancelar esse A com esse A e sobra 2. Já no caso da adição ou no caso da subtração, eu já não posso mexer. Só quando eu tenho um número e uma letra multiplicando. Outro exemplo, se eu tenho aqui 2 menos A vezes 2 mais A, dividido por 2 mais A. Como aqui eu tenho 2 mais A, eu tenho uma expressão aqui embaixo, igual a essa expressão aqui de cima, eu posso cancelar então o 2 mais A com o 2 mais A e sobra o quê? O 2 menos A. Porque aqui eu cancelei a expressão junta, tá? Eu não posso cancelar nem só um e nem só o outro. Ou eu cancelo os dois, ou eu não cancelo nenhum. Então, quando chega na questão 2, a gente precisa fatorar. Existem várias formas de fatoração. Quando eu vejo aqui, eu vou começar pela parte de baixo, tá? 2A mais 2x. Como que eu vou fatorar isso daqui? Colocando em evidência. O que que tá repetido? O 2, então eu vou deixar o 2 em evidência e vou abrir o parênteses. Para dar 2A é 2 vezes A, e para dar 2x é 2 vezes x. Então, ó, 2 vezes A, 2A, 2 vezes x, 2x. Isso já me dá uma dica do que eu preciso ter aqui em cima para cancelar. Ou eu vou ter um 2 para cancelar com o 2, ou eu vou ter um A mais x para cancelar com o outro A mais x. Vocês concordam comigo que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, eu vou trocar o 4 por 2 vezes 2 e vou colocar a letra A. Agora, o que que eu posso fazer? Cancelar esse 2 com esse 2. O que que sobrou? Um 2A em cima e o A mais x embaixo. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Começando pela parte superior, AB mais A. Tem alguma coisa repetida aqui para eu colocar em evidência? A letra A, então eu vou deixar a letra A em evidência e vou abrir o parênteses. Para dar AB é A vezes B, e para dar A é A vezes 1. AB, A vezes 1. Agora, o 3AB não tem o que fazer, eu vou copiar. Como o A está multiplicando com o B mais 1, eu posso cancelar esse A com esse A. Percebam que eu tenho 3AB, não tem nenhum sinal de mais ou de menos entre eles estão multiplicando. Quando eu estiver multiplicando, eu posso cancelar. Agora, eu já não posso cancelar esse B com esse B. Por quê? Porque esse tá somando. Então, eu cancelei os A's, sobrou o quê? O B mais 1 em cima e o 3B embaixo. Dá uma vontade de cancelar esse B com esse B, né? Mas não pode, porque esse B está somando com o 1. Então, a conta termina aqui. B mais 1 em cima e 3B embaixo. Letra C. Olhando aqui em cima, perceberam que a letrinha N está repetida? Então, eu vou deixar o N em evidência. E aqui embaixo, o que que tá repetido? Então, vamos deixar o X em evidência. O que que quer dizer deixar em evidência? Deixar em destaque fora do parênteses, tá? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho MN, então eu tenho um N vezes o M. E se eu tenho menos N, então eu tenho um N vezes menos 1. N vezes M dá NM, N vezes 1 dá N. Agora, o X, eu tenho MX, é X vezes M, menos X vezes 1. Olha que legal, gente. Quando eu fiz a parte superior da conta, ele já me deu uma dica do que eu precisava ter aqui embaixo.
Então, eu posso cancelar esse m menos 1 com esse m menos 1. Sobrou o quê? N sobre x. Essa é a resposta da letra C. Letrinha D. Vamos fatorar, então. São duas fatorações diferentes. Você pode começar tanto pela parte superior quanto a inferior. Nesse caso, eu vou começar pela inferior, que eu acho mais fácil. Por quê? Eu tenho evidência. O que eu vou deixar em destaque? O que está repetido? O 2. Então, vai ficar como? 2m mais 2n. 2 vezes m mais 2 vezes n. Gente, ele já me deu uma dica. Se eu tenho um m mais n aqui embaixo, então pode ser que eu tenha um m mais n aqui em cima para eu cancelar os dois. Aí, vamos fatorar, então, a parte superior. Eu tenho m ao quadrado menos n ao quadrado. Isso chama-se como? Diferença de quadrados. Quando tem diferença de quadrados, eu abro dois parênteses, um positivo e um negativo, e tiro a raiz quadrada dos dois números. De m ao quadrado é m, e do n ao quadrado é n. Então, eu tenho m mais n vezes m menos n em cima, e 2 vezes m mais n embaixo. Cancelo esse m mais n com esse outro m mais n. O que sobrou? M menos n em cima e o 2 embaixo. Essa é a resposta da letrinha D. Letra E. Eu tenho trinômio quadrado perfeito em cima e diferença de quadrados embaixo. Nos dois itens, eu abro dois parênteses, tanto em cima quanto embaixo, tá? Trinômio quadrado perfeito. Como que eu sei? Eu tenho 3 termos, eu consigo tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. E o sinal do meio é positivo. X mais 3 vezes x mais 3. E embaixo eu tenho um sinal de menos e 2 quadrados, diferença de quadrados. Então, eu tenho x mais 3 e x menos 3. E olha que máximo, eu consigo cancelar o quê? Esse x mais 3 com esse x mais 3. O que sobrou? X mais 3 em cima e x menos 3 embaixo. Letrinha F. Eu tenho um trinômio, só que ele não é quadrado perfeito, porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de 6. Mas mesmo assim, sempre que houver um trinômio, abre dois parênteses. Isso é uma regra, tá? Se eu tenho x ao quadrado, é x vezes x. Tudo positivo, maravilha. Coloca sinalzinho de mais. Agora vem a parte mais legal da conta. Quais são os dois números que, se eu somar, dá 5 e que, se eu multiplicar, dá 6? 2 e 3. 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Olha que legal. Então, ele já me deu uma dica que aqui embaixo eu vou ter que ter ou um x mais 2 ou um x mais 3. Então, vamos ver. 3x mais 6. Tem alguma coisa repetida para deixar em evidência? Não, não tem nada repetido. Mas vocês concordam que tanto o 3 quanto o 6 são múltiplos de 3? Então, eu vou deixar o 3 em evidência. Para dar 3x é 3 vezes x, e para dar 6 é 3 vezes 2. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. Olha que legal? Cancela esse x mais 2 com esse x mais 2. Sobrou o quê? O x mais 3 em cima e esse 3 embaixo. Letrinha G.
Aqui em cima eu tenho 4 termos, então eu começo abrindo 2 parênteses. E aqui embaixo eu tenho 3 termos, eu vou abrir 2 parênteses também. Vou começar pela parte de baixo, eu acho mais fácil, por quê? Porque é um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz quadrada do primeiro e do último e copio o sinal do meio. Então, eu vou ter B mais C e B mais C. Então, ele já me deu uma dica que eu vou ter que ter um B mais C aqui em cima também. Como aqui em cima eu tenho 4 termos, o que que tem repetido nos 2 primeiros termos? A letra A. É tudo positivo? Maravilha. O que que tem repetido nos 2 últimos termos? A letra B. Certo? Então, eu vou colocar a letra B aqui. Para dar AB, é A vezes B. Para dar AC, é A vezes C. B ao quadrado é B vezes B e BC é B vezes C. O que que eu vou poder cancelar aqui? Esse B mais C com esse B mais C. Então, o que que sobrou? O A mais B em cima e o B mais C embaixo. Essa é a resposta da letra G. Finalizando o exercício 2 na letra H. X ao quadrado mais AX. Eu só tenho 2 termos e a letra X está repetida. Vou deixar o X em evidência e vou abrir o parênteses. X ao quadrado é X vezes X e AX é X vezes A, positivo. Então, ó, X vezes X, X ao quadrado. X vezes A, AX. Aqui embaixo eu tenho 3 termos, então, tem 3 termos, não tenho o que pensar. Abre 2 parênteses, tá? Aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz quadrada do primeiro e do último, e o sinalzinho do meio copia. Então, eu tenho x mais A e x mais A. E olha que top, cancela o x mais A de cima com um dos x mais A de baixo, sobrou o quê? Sobrou um x em cima e um x mais A embaixo. Meus amores, vocês vão tentar fazer a questão 3 sozinhos. A questão 3 é igualzinha à questão 2, só muda o formato. Transforme as divisões em frações e, quando possível, simplifique-as. Então, tá vendo aqui o sinalzinho de dividir? Quem tá antes do sinal da divisão vai ficar em cima. E quem tá depois do sinal da divisão fica embaixo. Aí, vocês vão fatorar em cima, fatorar embaixo e depois simplificar. Tentem fazer a questão 3 sozinhos e depois venham para a correção. Vamos à correção, então. Aqui em cima eu tenho 3 termos, então eu vou abrir 2 parênteses. E aqui embaixo eu só tenho 2 termos, tá? Aqui em cima eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. E a raiz quadrada de 49 é 7. Como o do meio é negativo, então vai ficar menos 2x menos 7 em cima e 2x menos 7 embaixo. Então, ele já me deu uma dica que aqui embaixo eu preciso de outro 2x menos 7 para cancelar. Aqui embaixo eu só tenho 2 termos. Percebam que ele é meio parecido com o de cima. Tá faltando só o do meio, não é verdade? Porque o do meio foi cancelado. Isso daqui chama-se diferença de quadrados. Abre 2 parênteses também. Só que um vai ser mais e o outro vai ser menos. Tira a raiz quadrada dos dois. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu tenho 2x mais 7 e 2x menos 7. Cancela o 2x menos 7 com o 2x menos 7. Sobrou o quê? 2x menos 7 em cima
e um 2x mais 7 embaixo. Essa é a resposta da letra A. Letra B, já transformei em fração para ganhar tempo. Aqui em cima eu só tenho dois termos, não tem nada em comum para eu colocar em evidência, mas eu consigo tirar a raiz quadrada dos dois. Então, isso daqui é diferença de quadrados. Eu abro dois parênteses, um é positivo e outro é negativo. Raiz quadrada de 9m ao quadrado é 3m. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho 3m mais 1, 3m menos 1. Ficou meio esmagadinho, né? Agora, aqui embaixo, 9m mais 3, eu sei que tanto 9 quanto 3 são múltiplos de 3. Então, eu vou deixar o 3 em evidência. Para dar 9m, é 3 vezes 3m. E para dar 3, é 3 vezes 1. Então, ó, que bacana. Eu vou cancelar o 3m mais 1 de cima com o 3m mais 1 de baixo. O que que sobrou? 3m menos 1 em cima e um 3 embaixo. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Eu tenho dois trinômios, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu já vou começar abrindo dois parênteses em cima e dois parênteses embaixo, tá bom? Aqui em cima eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. E o sinalzinho do meio. Raiz quadrada de w ao quadrado é w, de 25 é 5. Então, eu vou ter w mais 5 e w mais 5. Já aqui embaixo, eu não consigo tirar a raiz quadrada de 10, mas eu tenho trinômio. Então, eu tenho w ao quadrado, que é w vezes w. Como é tudo positivo, coloca o sinalzinho de mais. E aí, vem aquela perguntinha mágica. Quais são os dois números que a soma dá 7 e o produto dá 10? Dica, começa pensando no produto, na tabuada. Uma tabuada que dá 10. Pode ser o 2 vezes 5? Se eu colocar o 2 e o 5, olha que legal. 2 mais 5 dá 7. 2 vezes 5 dá 10. Show de bola. Olha só, cancela o w mais 5 com o w mais 5. O que que sobrou? Um w mais 5 em cima e um w mais 2 embaixo. Essa é a resposta da letra C. Letrinha D. Eu tenho um trinômio em cima e outro trinômio embaixo. Então, eu vou começar abrindo o famoso parênteses. Aqui em cima eu tenho um trinômio, mas ele não é quadrado perfeito. Eu não consigo tirar a raiz quadrada de 21. Então, é o seguinte, eu tenho a ao quadrado, é a vezes a. Vamos começar por baixo, que é mais fácil? Porque embaixo é um trinômio quadrado perfeito. Então, ele vai me dar uma dica do que eu preciso fazer em cima. Olha que legal. Então, eu tenho raiz de a ao quadrado é a, raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho a e 3, a e 3. Como o do meio é menos, então é tudo menos. A menos 3 vezes a menos 3. Olha que dica valiosa, hein? Então, aqui em cima eu vou ter que ter outro a menos 3. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui o 4a menos 21. Pensa numa tabuada que dá 21. 7 vezes 3, né? Então, eu vou colocar aqui 7 e 3. Vocês concordam que para ser menos 21, tem que ser mais com menos que fica menos? Pois é. Então, um vai ser mais e o outro vai ser menos. Como aqui o 4a é positivo, então o 7 é mais e o 3 é menos. Por quê? 7 menos 3 dá 4. E 7 vezes menos 3 dá menos 21. Olha só que legal. Então, eu vou cancelar o a menos 3 com o a menos 3. O que que sobrou? A mais 7 em cima e a menos 3 embaixo. Essa é a resposta da letra D. Letrinha E, tão pequenininha e tão cheia de
coisinha, olha só. Eu tenho 2 termos em cima e 2 termos embaixo. Então, se não é trinômio, ele já cortou meu barato de abrir 2 parênteses. O que que eu posso ver? Evidências. A letra M está repetida nos 2 termos. E os 2 termos são múltiplos de 2 e de 4. Então, eu vou deixar o 4M em evidência, tá? Por quê? Para dar 8M ao quadrado, eu vou ter 4M vezes 2M. Porque 4 vezes 2 dá 8, e M vezes M dá M ao quadrado. E para dar 20M? Para dar 20 é 4 vezes quanto? 4 vezes 5. Então, ó, 4M vezes 2M dá 8M ao quadrado. 4M vezes 5 dá 20M. Pronto, a parte de cima eu terminei. Agora, eu preciso pensar embaixo. Só que a parte de cima já me deu uma dica. Ou eu vou ter que ter um 4M embaixo, ou eu vou ter que ter um 2M mais 5 embaixo, tá? Então, olha só, 14M menos 2M ao quadrado. A letrinha M está em evidência e os 2 números são pares, então, eu vou deixar 2M. Então, para ter 14M, então, eu vou ter o quê? 2M vezes 7. E para ter menos 2M ao quadrado, eu vou ter 2M vezes menos M. Ok? Bom, quando eu bato o olho aqui, você fala, meu Deus, e agora? O que que eu vou cancelar aqui? Não dá para cancelar nada do jeito que tá aqui, né? Mas, eu sei que o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 2M. E vou copiar o 2M mais 5. E o 2M sobre 7 menos M. Tudo isso para quê? Só para eu conseguir cancelar esse 2M com esse 2M. Sobrou o que, então? 2 vezes 2M mais 5 em cima. E o 7 menos M embaixo. Eu tenho a opção de deixar essa conta assim, ou vou terminar aqui em cima, fazer a distributiva. 2 vezes 2M, que dá 4M, e 2 vezes 5, que dá 10, sobre 7 menos M. Então, ficaria 4M mais 10 em cima e 7 menos M embaixo. Finalizando a questão 3, letra F. Então, vamos lá. Aqui em cima eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Então, ó, abre 2 parênteses, tira a raiz do primeiro e do último. Então, eu vou ter 2B mais 5 vezes 2B mais 5. Aqui embaixo eu só tenho 2 termos. Esses 2 termos aparecem a letra B e os 2 termos são múltiplos de 3, né? Vocês concordam que tem 6 e 15 na tabuada do 3? Então, eu vou deixar o 3B em evidência. Para dar 6B ao quadrado, então, eu vou ter 3B vezes 2B. Que 3 vezes 2 dá 6 e B vezes B dá B ao quadrado. Para dar 15B, eu vou ter 3B vezes 5. Então, olha que legal. Eu vou cancelar, então, esse 2B mais 5 com o outro 2B mais 5. Sobrou o quê? 2B mais 5 em cima e o 3B embaixo. E terminou a questão 3.